Ao vivo. Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou vendo aqui que já tem algumas pessoas. Se vocês puderem falar no chat aqui se o áudio está funcionando, se o vídeo também. A gente colocou uma enquete aqui, ó, o André queria saber dos participantes, quem que já publicou em revistas brasileiras ou internacionais, não importando a classificação da revista, só para a gente ter uma ideia aqui de, né? Giovana, obrigado, Giovana, por responder para a gente, tudo funcionando. Quem estava conectado já há algum tempo, às vezes é bom dar uma atualizada no navegador, que ele volta a funcionar normal. Cristiele, se for a Cristiele que eu estou pensando, é pesquisadora lá no IFSC, Santa Catarina. Luiz, aqui também tudo ok. Edson, obrigado, Edson, por responder. Vamos ver quem mais está online aqui. A gente conhece, né? Tem um monte de gente online, né? Isabel Pinho, aqui, ó, da Universidade de Aveiros, em Portugal, nossa participante mais assídua do CAIM Brasil. Até comentei com o André um pouco mais cedo. Marcelo Yamada está aqui também, nosso diretor. Bom, infelizmente não conheço todo mundo, né? Mas Elaine Lúcia, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Pô, bastante colegas aqui, tá? O pessoal está entrando ainda. Então, enquanto o pessoal vai. Ah, minha Cristiane, eu mesma, ela mesma. O Marcelo também falou que está presente. Então, enquanto o pessoal vai entrando, ainda vai chegando, né? Nesses 5, 8 minutinhos. Tudo bem, Isabel? É, para quem não me conhece, eu sou Fernando Fukunaga, sou um dos diretores da SDGC na gestão 2017-2018. Esse é o primeiro episódio do CAIM Brasil Webinars, da edição 2018 do CAIM Brasil, né, que é o 14º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento. Né, e o foco, né, desse primeiro episódio é a pesquisa em gestão do conhecimento, né? E a gente vem tentando melhorar a nossa relação com os pesquisadores, com a rede de pesquisadores em gestão do conhecimento no Brasil, e estamos tentando, né, melhorar cada vez mais a área acadêmica do CAIM Brasil, e a gente vem, então, desenvolvendo algumas parcerias. A nossa mais nova parceria, né, é com a Emerald, né, Publishing. Né? Quem conhece sabe que é a editora do Journal of Knowledge Management, né, que é o principal periódico da área de gestão do conhecimento. E essa é uma parceria novinha, acabou de sair, e a gente quer, com isso, né, trazer, né, conhecimento, dicas, né, do pessoal da Emerald para ajudar, né, para melhorar, né, a produção, né, dos artigos, né, que serão submetidos para o CAIM Brasil. E na semana passada, uma boa notícia do André, que o editor do Journal of Knowledge Management aceitou, né, a proposta dele de ter o melhor artigo, né, ser convidado para avaliação no JKM, né? E lembrando que isso não significa que o artigo vai ser publicado, não tem garantia, tem que passar pela avaliação da revista, né? Lembrando que é uma revista A1, tem todos os critérios que precisam ser cuidados nesse sentido. Né? Informar também que a gente renovou a parceria com a professora Luciana, né, da Federal da Paraíba, né, que é editora da revista Perspectiva em Gestão e Conhecimento, para o número especial do CAIM Brasil 2018, né, que vai conter 12 artigos, né, científicos. Esses artigos,
né, são aqueles, né, que estarão no rol de artigos aprovados para apresentação oral. Boa notícia, né, ajuda, incentivo pessoal a melhorar aí a produção dos artigos, né? Bom, minha participação é só essa. Vou deixar vocês com o André Jun. André, ele é gerente de publicação da Emerald, né, para América Latina e Caribe, né, André? É mestre em ciência da informação, também é pesquisador. A gente estava batendo um papo aqui, estava me contando que está fazendo uma pesquisa com um colega do Chile, da Nicarágua. Chile e Peru, né? Então, além, né, das dicas, dos conselhos, né, de todos os editores-chefe da Emerald, né, o André vai ter mais coisas para contar. Deixo vocês com eles, então aproveitem aí, pessoal, com vocês, André Jun. Obrigado. Não, só uma dúvida. Uns 15 minutos, acho que a gente pode ter um momento de perguntas e respostas, né? Acho que pode final. Fazer como você achar melhor. Se quiser, pode negociar com o pessoal também. Tá legal. Muito jóia. Agradeço, viu, Fernando? Isso. Oi, pessoal. Boa tarde. Agradeço aí o convite do Fernando e do pessoal da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Espero que a apresentação de hoje seja de ajuda para todos vocês. Temos já aqui alguns votos sobre a enquete que nós temos aqui nesse webinar. A maioria das pessoas dizendo que já publicou um artigo científico, né, dentro ou fora do Brasil, independentemente da classificação no Qualis. Essa pergunta para iniciar o bate-papo com vocês, para eu ter alguma noção sobre onde direcionar, para onde direcionar a apresentação. Como o Fernando falou, a minha missão como gerente editorial da Emerald para a América Latina e para o Caribe é apoiá-los. Então, desde 2013, eu estou com a Emerald, a gente trabalhei com outras editoras, mercado didático, como, por exemplo, a editora Moderna, trabalhei também até com editoras religiosas, e hoje na Emerald para apoiar os nossos autores, né? Muitos de vocês, inclusive. Como vocês podem ver no título, o Guia para Publicar ele é feito pelos editores-chefe da Emerald. Então, a gente pega a apresentação em inglês e traduz de volta para vocês. Vocês podem ver também que eu ainda estou no ano passado, né? Esqueci de colocar o 2018, embora tenha adaptado já a apresentação para vocês, mas o que vocês vão ver são alguns princípios muito importantes de um bom artigo. Tá? Eu acho que princípios, quando são muito bons mesmos, eles não mudam nunca. Essa aqui é a verdade, e eu acho que o grande foco da apresentação é esse, e é por isso que ela é uma apresentação muito interessante. O que vocês estão vendo, inclusive, é um exemplo de um artigo um pouquinho canetado, né? Como vocês podem ver pelas várias marcas aí. Isso foi publicado num jornal da Emerald, e é um artigo sobre artigos, certo? Dando algumas dicas para que vocês tenham mais sucesso na submissão de vocês. Obviamente que a gente não vai ler esses comentários, mas acima à esquerda, um dos comentários diz que o título deveria ser a tagline, ou seja, uma espécie de manchete, né, para todo o conteúdo do artigo. Então, este autor, infelizmente, ele já começa mal a partir do próprio título, né? E eu me lembro que em um dos meus encontros com os revisores da Emerald, um deles me disse: André, uma coisa que o título não pode ser é misleading, no sentido de levá-lo a uma primeira ideia completamente errada a respeito do conteúdo. Então, a partir do título, precisa haver uma precisão muito grande. Mais à direita, o que eles falam é que o que você não quer fazer é irritar o revisor, né? De um modo tal que ele forme uma poor opinion, uma opinião pobre a respeito do seu artigo, e não force esse revisor a te questionar alguma coisa com uma figura 4 para você. A figura 4 é justamente essa imagem desse texto rabiscado, né? Um dos temas que eu estava tocando ali com o Fernando é a questão do idioma. Como nós falamos português,
muitos de nós sofremos na hora de escrever o nosso artigo em inglês, né? Pensando em revistas internacionais aqui. Então, em muitos casos, quando o revisor recebe o nosso manuscrito mal escrito no idioma inglês, já começa a se formar essa opinião, né? Então, puxa, a qualidade do próprio texto é baixa. Será que a parte científica que vem na sequência é assim? Será que a ciência está boa? Né? Então, tomar muito cuidado com a qualidade do idioma. Na sequência do texto, ele diz que o bad writing, né, que é uma escrita ruim, vem hand in hand, ou seja, mão a mão, com o murky thinking. Murky no inglês significa obscuro, né, pouco claro. Então, a associação que se faz é uma escrita ruim, geralmente traduz um pensamento pouco claro. Então, na medida em que você tenta deixar o seu texto o mais claro possível, significa que o seu pensamento também é claro. Lembrando que, no português, nós temos a tendência de dar um pouco de volta até chegar no objetivo final. Ao passo que o inglês é uma língua absolutamente reta, né? Bem objetiva. Você não dá muitas voltas, você tenta ser o mais objetivo possível. E ter isso em mente na hora de você escrever o seu texto no idioma inglês, seguramente vai te ajudar bastante. Tá? Isso para começar já a nossa apresentação de hoje e trazer para você um panorama daquilo que está por vir. Tá? Nesses 2013 a 18, 5, 6 anos de Emerald, uma das coisas que eu percebi é que muitos de nós somos pressionados a publicar, né? Que é o terceiro item aqui nesse círculo. E muitas vezes nós nos esquecemos, por mais incrível que isso pareça, nos esquecemos da questão da leitura, de ler aquela revista e de conhecer aquela revista. Aí talvez você me diga, puxa André, mas que bobagem. Mas eu recebo muitos e-mails de autores que dizem o seguinte, André, tem este artigo pronto, para onde que eu envio? Né? E aí, para responder essa dúvida, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na Colômbia, onde a gente se reuniu para fazer uma apresentação, um painel, com uma autora que publica com a gente. Né? E ela tinha um slide, mas era um slide muito interessante. Ela falava, aqui nós temos a pesquisa 20 anos atrás, e aqui nós temos a pesquisa atual. 20 anos atrás, nós escrevíamos um artigo e buscávamos uma revista. Havia uma demanda pelas revistas para receber conteúdo. Hoje, nós temos de conhecer as revistas e escrevemos e formatamos o artigo para aquela revista. Hoje é assim que nós devemos fazer. Né? Então, hoje em dia, quando eu recebo um artigo desses, uma dúvida de um colega, eu digo, na Emerald eu posso te dar algumas opções, né? Mas quais são as revistas que você tem citado? São revistas nacionais, são revistas internacionais? Provavelmente você vai ter mais facilidade, digamos assim, de ser publicado nas revistas que você mesmo está citando. Né? Então, isso mudou muito. Importante, então, só retomando a ideia do slide, ler as revistas, conhecê-las para depois publicar naquelas mesmas revistas é muito importante. Então, reforço a todos vocês que a questão do acesso é muito relevante. No Brasil, felizmente, temos a CAPES, né? E tem uma novidade que, a partir desse ano, o Brasil, pela CAPES, tem acesso a todas as revistas da Emerald. Né? Então, isso é muito importante e recomendo a vocês revisarem lá o website da Emerald. Nesse slide que nós estamos parados agora, eu trago a vocês um editorial, que é um texto escrito pelos editores-chefe do European Journal of Marketing, que é uma das revistas mais tradicionais da Emerald, nesse caso na área de marketing. Eles têm um texto, um editorial que eles escrevem para os autores da revista. E eles dão dicas sobre como ser publicado no European Journal of Marketing. Eu vou resumir muito esse texto, que ele é bem longo, mas eles contam a história de um gala dinner, aquele tal do jantar de gala, que nós geralmente temos na segunda noite do congresso, o pessoal se reúne para jantar,
se conhecer e confraternizar. E a história que eles contam é de um pesquisador que vai para esse congresso, eu vou chamar esse pesquisador de André, e a princípio ele está um pouco receoso, não quer participar do jantar porque ele não conhece ninguém, né? Então está com um pouco de vergonha, digamos, de participar. Mas por felicidade, tem um amigo lá que está participando desse congresso também e fala para ele: pô, André, deixa de ser bicho do mato, né? Vamos lá, eu vou com você para esse jantar, te apresento ali para o pessoal e depois você se vira, né? Então eles chegam lá e esses grupos que estão desenhados aqui nesse slide são os grupos de amigos, né? As panelinhas, digamos assim, né? Dos colegas, do pessoal que você conhece, e eles vão conhecer essa turma. Então esse colega diz: olha, pessoal, esse aqui é o André, ele é da área de ciência da informação, se interessa por tais assuntos. E aí eles ficam nesse primeiro grupo 5, 10, 15 minutos, o André se apresenta, a conversa é boa, mas aí ele decide ir para um outro grupo, né, conhecer mais gente. E a mesma história. Se apresenta, esse aqui é o André, ele vem lá de São José dos Campos, de São Paulo, pesquisa tais temas, ficam lá com a turma mais uma meia hora e decidem de novo conhecer mais pessoas, aquele terceiro grupo ali representado, e a mesma história, se apresentam, conversam, trocam cartões, mas interessantemente, nesse terceiro grupo, a conversa rola, flui, né? Existe mais sinergia, digamos. E aqui eles trocam cartões, se conhecem melhor. Mas qual que é a grande história e a moral desse texto, desse editorial escrito pelos editores-chefe do European Journal of Marketing? Eles querem dizer o seguinte: cada um destes grupos representa um grupo de revistas pelas quais eu podia ser publicado. Agora, o primeiro grupo, eles dizem que representam as revistas interessantes, de qualidade, mas que jamais me publicariam. Mas não é porque o meu texto é ruim, falta qualidade, está mal escrito. Não, é simplesmente que é uma questão de os escopos não se encaixam. De repente eu tenho um artigo sobre um tema X, as revistas falam mais de um tema Y, e eles jamais me publicariam por conta disso. Talvez você pense, né? Puxa, André, mas eu jamais faria isso. Imagina, mandar o meu artigo para uma revista que não publica o meu tipo de assunto. Mas isso acontece com muita frequência em muitas revistas, né? Eu escuto muitos casos de revistas daqui do Brasil, inclusive, que rejeitam bons artigos por uma questão de escopo editorial mesmo. Não porque o artigo é ruim, mas é porque não há interesse em publicar aquele tipo de assunto. O segundo grupo de revistas representa as revistas que são da minha área, mas que possuem alguma característica que não conversa, não dialoga com o meu tipo de artigo. Talvez eu tenha um artigo puramente quantitativo e a revista seja absolutamente qualitativa. Talvez a maneira como eu me expresso, o tipo de pesquisa que eu faço, não é exatamente o tipo de interesse daquela revista, né? E, finalmente, o terceiro grupo de revistas representam as revistas que são da minha área, que publicam o mesmo tipo de artigo que eu publico, se interessam por aquilo que eu pesquiso, metodologia, conversa, elas entendem a minha comunicação, né? Então, eles dizem isso e na sequência, os autores dão uma série de dicas que eu pensei aqui para vocês, para essa apresentação. E, por exemplo, aqui logo no começo eles dizem o seguinte, né? Os congressos são uma maneira muito efetiva de fazermos parte do diálogo científico. Eu sei que no Brasil a gente costuma fazer muita piada, né? Puxa, eu vou para um congresso ali, não sei, na Bahia, no Rio, em Florianópolis, né? E alguém te fala assim: pô, André, mas você vai lá para apresentar o seu artigo ou vai para pegar praia? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas o comentário deles é muito interessante e eles seguem dizendo o seguinte, vejam só no segundo ponto: que os congressos apresentam os desenvolvimentos mais recentes na minha área, mais até do que os artigos que podem ter sido escritos 2 ou 3 anos antes da eventual publicação. Eu tenho um caso muito interessante para compartilhar com vocês de um grupo de pesquisa que uma vez enviou um e-mail para nós
e eles mandaram um e-mail que dizia assim: André, eu preciso dos hot topics das revistas da Emerald. Queremos saber quais são os temas mais da moda, né? Como a gente já conhecia o pessoal, eu já sabia mais ou menos do que eles estavam precisando. Esse grupo quer publicar muito, né? Existe uma pressão internacional por publicação, então eles queriam pegar os temas mais na crista da onda. O que eu fiz? Eu mandei para eles toda a lista dos call for papers, né? Para que eles pudessem dar uma olhada e realmente retirar aquilo que mais lhes interessava. Mas uma das dicas que eu passei para eles foi essa dica dos congressos, né? Eu falei o seguinte: tudo que eu estou passando para vocês, esses artigos mais citados ou os temas que estão sendo pedidos aqui, de alguma maneira estão defasados, né? Sugiro que vocês participem também dos melhores congressos científicos na área de vocês, né? E era um grupo de logística, inclusive, né? Porque daí vocês vão ficar sabendo do que está sendo discutido nos melhores congressos no momento, que são temas que provavelmente serão publicados, serão endereçados em publicações futuras. Então, acho que isso é muito importante. No terceiro ponto, inclusive, os editores dizem o seguinte, né? Que você deveria mirar ali, ter como objetivo 2 ou 3 congressos na sua área, in a row, né? E participar em sequência, para conhecer pessoalmente as pessoas da sua área, né? Muito importante isso também para que você, de fato, tenha conhecimento de quem são os pesquisadores. Eu me lembro que um colega da área de administração estava, inclusive, fazendo esse tipo de apresentação num evento, e ele fez uma piada, né? Ele disse que ele foi para a Europa a primeira vez, e o pessoal olhava para ele e falou: poxa, chegou aí um pesquisador brasileiro, né? Que interessante. E ficou nisso. Esse mesmo pesquisador voltou para esse evento no ano seguinte, o pessoal olhou para ele e falou: puxa, aquele camarada lá do Brasil voltou, né? E finalmente no terceiro ano, o pessoal olhou para ele de novo e falou: puxa, o fulaninho, já sabia o nome, né? Voltou de novo, vamos chamá-lo para escrever um artigo para a gente. Obviamente que ele falou isso num tom de brincadeira, né? Fazendo uma piada, mas de alguma maneira eu estava dizendo para ele, né? Puxa, aquilo que você compartilhou com a gente em tom de brincadeira, na verdade é uma dica, está escrito num texto publicado numa revista da Emerald, dizendo para a gente realmente levar a sério, conduzir, né, a participação dentro do congresso para, de fato, conhecer as pessoas, saber quem elas são, como que elas publicam, quem elas são de verdade. Tanto é que no último ponto ali, pessoal, eles dizem, né, participar das discussões formais e informais, né? Uma das brincadeiras que a gente faz é não somente fazer o peer review, mas fazer o beer review, né? Não somente a revisão para o par, mas a revisão no bar, digamos assim, né? Com uma cerveja, digamos assim. Se você não toma álcool, talvez um copo de leite, né? Mas, brincadeiras à parte, a grande ideia é que você conheça de fato as pessoas, né? E aí, uma outra dica muito importante que a gente dá, muitas vezes nesses bons congressos, ao nosso lado está o editor-chefe de uma revista, o autor de uma revista, o revisor de uma revista, né? De repente você tem com você o abstract do seu artigo ou do seu texto, e você pode mostrar aquilo para aquele colega que você conheceu, com quem você está fazendo um peer review, e pedir a opinião. Em 100% dos casos, das pessoas que me dão um feedback sobre isso, elas falam: puxa, André, fiquei surpreso, falei com o autor ali, ou o editor da revista, e ele foi muito gentil comigo, me deu uma resposta positiva ou negativa, mas de qualquer forma, mesmo que seja uma resposta negativa, aquilo é importante porque te evita de fazer uma submissão para uma revista que talvez não seja a melhor, então você pode caminhar para uma outra revista. Então, esse tipo de relação, né, e conhecimento dos colegas, dos pares, é muito importante. Nesse slide, na sequência, gostaria muito que vocês focassem mais do que no texto em si, mas nas palavras e no grito. No primeiro parágrafo, nós temos em destaque aí as palavras academics, practitioners
e consultants. No caso da Emerald, como é uma editora com foco muito grande em ciências sociais, nós temos revistas, claro, científicas, mas temos também revistas muito lidas por consultores do mercado, gente executiva mesmo, né? No segundo parágrafo, eu coloco um exemplo, que é o Market Intelligence and Planning, o MIP, uma revista que é muito lida por consultores também, além de professores e pesquisadores no mundo inteiro. Caso seja essa a sua necessidade, no link abaixo da apresentação eu deixo a lista das revistas que também são consideradas para practitioners, né? Não somente revistas científicas, mas também alguns títulos que são lidos por executivos. Se essa é a sua necessidade, recomendo que você dê uma revisada nessa lista. Tá? Seguindo na apresentação, encontre um ou dois exemplos do seu artigo naquela revista Target, né, onde você pretende ser publicado. Esses exemplos não são necessariamente sobre o seu mesmo tema de pesquisa, mas eles demonstram uma metodologia semelhante, uma argumentação parecida. E aí você demonstra ao editor-chefe daquele journal, daquela revista, que você, primeiro, leu a revista, né, conhece a revista e está construindo o seu diálogo científico sobre algo que a própria revista já endereçou. Né? Então, isso é muito importante. No segundo parágrafo, eles dizem, enquanto você faz a revisão de literatura, não criticar, né, os colegas, mas utilizar palavras como complement, build on, synthesize. Estou complementando, estou construindo, estou sintetizando. E evitar palavras como omitted, failed to address, né? Omitiram, falharam, né? Lembrando que muitas vezes esses colegas que você cita no seu material potencialmente serão seus revisores. Então, você quer construir uma boa relação com eles e não dizer que eles se esqueceram, omitiram dados, imagine. Né? Aqui um caso muito interessante também, que a gente ouviu no Enampad de alguns anos atrás, em Belo Horizonte, uma editora de uma revista estava dizendo que ela estava voltando para o escritório dela na universidade e uma aluna já estava ali esperando por ela. Essa aluna, inclusive, naquele momento, respondia um e-mail dos revisores e ela estava bastante chateada com os comentários, né, para dizer o mínimo, e ela estava respondendo muito curiosa. E aí, na hora que essa professora chega na mesa e lê como os comentários estavam, as respostas estavam redigidas, ela fala, olha, não responda assim. Né? Cada um desses revisores te deu 15 páginas de comentários. Né? O que você tem que fazer aqui é, de modo geral, agradecer, né, a colaboração e endereçar as respostas. Você não precisa concordar com todas elas, mas é importante que você diga se sim ou se não, e se for não, por que não? Né? E em cima disso, inclusive, eu comento com vocês que uma grande dica é a questão da coautoria, né? O co-authorship. E eles sempre recomendam que você tente fazer uma coautoria com pessoas que vão te ajudar, que colaboram. Se você é um pesquisador júnior, que é justamente o meu caso, por exemplo, é sempre interessante você coautorar com alguém que tenha mais experiências, conheça o diálogo científico. Isso certamente vai te ajudar. Tá? Avançando aqui um pouquinho, vocês vão ver à esquerda o texto, um pouquinho mais do texto do editorial, do Joining na Conversation, e à direita, isso aí foi eu que fiz, né, para tentar alocar onde que cada um desses parágrafos se encontra dentro do texto. Tá? Então, lá em cima, à esquerda, eles dizem o seguinte, que na penúltima sessão, os resultados para cada problema de pesquisa ou hipótese estão linkados, né, conectados com a literatura e, portanto, identificam e enfatizam as contribuições de pesquisa. Na sequência, eles dizem o seguinte, que nessa sessão as conclusões e implicações são diferentes. As conclusões
arise directly, né? Vem diretamente dos resultados do seu trabalho, enquanto que as implicações são especulações que nascem indiretamente dos mesmos resultados. E, finalmente, eles dizem que no artigo é sempre interessante você considerar implicações para a teoria, implicações para políticas e práticas. Tá? Por que isso está aqui? No meu modo de ver, de acordo com os feedbacks que eu tenho tido, nos nossos artigos e nas nossas revistas, nós temos a deixar tudo junto. Resultado, discussão, o que é direto, o que é indireto, o que é implicação. Né? Enquanto que em muitas revistas internacionais tudo é separado. Né? Então, os meus resultados são estes dois, A e B. A partir disso que eu obtive, quais são as conclusões? As conclusões são C e D. A partir dos mesmos resultados A e B, eu consigo especular alguma coisa indireta, e quais são as implicações para a teoria, ou para a prática, ou para políticas públicas, por exemplo. Né? Eu me lembro que uma vez eu estive num congresso e haviam trazido um editor-chefe de uma revista americana. E esse editor, inclusive, ele fez uma brincadeira muito interessante, mas que valeu muito a pena para a gente na época. Ele fez uma comparação entre os artigos internacionais e os artigos brasileiros. E aí ele dizia que os artigos internacionais eles tinham a forma de uma guitarra. Né? Então, bem na cabeça da guitarra, você tinha um título, palavra-chave, abstract, aquilo descia. Naquela parte mais gordinha, você tinha os resultados. Depois a funila de novo, né, que é onde você tem, perdão, na primeira parte mais gordinha, revisão de literatura, resultados na parte mais fininha, e no final, que é onde fica gordinho de novo, as discussões em cima daqueles resultados, né, que era a parte mais estreita. E ele dizia que essa era a forma do artigo internacional. Aí na hora que ele foi falar do artigo brasileiro, ele disse que o nosso artigo tem a forma de um copo d'água gordinho. Então começa com título, palavra-chave, abstract, revisão, aí os resultados, a parte mais gordinha, muitos resultados. Mas que no final a gente discutia muito pouco aqui. Né? O que aqueles resultados representam? Você teve 1, 2, 3, tantos resultados, mas você discutiu todos eles? O que eles representam? Há implicações, né? Ou quais são as implicações para a teoria e para a prática? Então, esse slide está aqui por isso, né, como uma questão de estrutura, sobretudo, mas também para lembrá-los, né, que é importante você destrinchar as coisas e em cada sessão apropriada você colocar o seu texto. Tá bem? Avançando e trocando aqui o Edson está dizendo que o som está ruim. Né? O som está cortado, Edson? É isso? Será que se eu falar um pouquinho mais devagar, será que ajuda? Está ruim porque está baixo ou está cortado? Eu vou tentar falar um pouco mais perto aqui e vou falar um pouco mais o euro. Tá. Tem algumas pessoas dizendo que o som está ok, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou tentar falar um pouco mais devagar aqui e aí vocês vão me dizendo, tá bom? Joia. O Fernando já recomendou ao Edson para atualizar a página, aí talvez resolva. Tá bom? Aí eu vou esperar um feedback do Edson também. Neste segundo texto, pessoal, do Getting Published, é um outro texto sobre artigos. Né? A referência está ali embaixo, né? E vocês vão ter a apresentação depois, ou acho que até já pode baixar para vocês mesmos. E é interessante que ele foi publicado num journal de Asia Business Studies, ou seja, né, um journal com foco na Ásia. E vejam que interessante, né? Ele diz o seguinte, que alguns pontos são muito interessantes para autores do Ocidente, para autores que não são ocidentais.
Então, o primeiro é o acesso limitado à literatura, que felizmente não acontece no nosso caso no Brasil, tá? Vocês, pelo portal da CAPES, conseguem acessar as revistas da Emerald e tudo aquilo que é publicado hoje, vocês têm acesso. Eu sei que não é a realidade de todas as escolas, né? Algumas escolas assinam grandes pacotões. Qual que é o problema disso? O acesso ele tem um embargo. Então, se é um grande pacotão, geralmente o seu artigo está defasado em 2 anos, 1 ano. Tá? Então, acesso limitado à literatura é um pouco isso também. Lembrando que, se você quer publicar uma revista internacional, é importante que você tenha acesso àquilo que é mais atualizado. Né? Isso vai te ajudar muito. Lembrando que aqueles artigos estão, entre aspas, defasados. Tá? Segundo ponto ali, talvez você tenha acesso limitado a ideias. Então, aquela questão da rede de contatos é muito importante. Participar dos congressos, vem aí para o KM Brasil, certo? Conhecer as pessoas, conversar a respeito dos temas da moda, né? Os temas que estão pegando fogo aí, os hot topics. Em terceiro lugar, acesso a dados também, mas cada vez mais a dados online, particularmente dados históricos. E, novamente, né, aquela ideia que eu tinha falado para vocês, os coautores podem ser uma grande fonte de dados. Inclusive, uma experiência que a gente teve recentemente, um congresso europeu veio para o Rio de Janeiro 2, 3 anos atrás, e a gente estava numa sessão de latinos. E um autor americano disse assim, puxa pessoal, a gente está numa sessão aqui de lavar roupa suja, né, reclamando da falta de incentivo à qualidade da pesquisa brasileira e latino-americana, mas vocês sabem que a América Latina é o meu tema de pesquisa. Eu publico, e se algum de vocês quer publicar comigo, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não sou brasileiro, não sou chileno, não sou colombiano, não estou aqui no país de vocês, e preciso de vocês para, inclusive, para coletar dados muitas vezes. Então, participar desses congressos é muito importante para você formar essas redes e ter esse apoio de gente interessada. Né? Gente que, inclusive, vai entender muito do inglês. E, finalmente, e é justamente esse último ponto, a questão do idioma. E veja que interessante, né? Ele fala, se você está tentando publicar em inglês e inglês não é seu primeiro idioma, talvez você precise de um revisor. Né? Então, claro que muitos de nós aqui já sabem ler e escrever em inglês, mas de repente, se você tem alguma dificuldade, pode ser importante buscar algum serviço, algum apoio. Esse slide aqui, ele é mais um alerta, tá, para vocês todos. O John Bohannon, que é o autor dessa pesquisa, um professor de Harvard, ele enviou um artigo falso, ele trocou o nome dele, tudo era falso, tá? Gente, e ele mandou isso daí para 300 revistas no mundo. Das 300, 157, que é o que está no título ali, disseram, puxa, muito bom esse seu estudo sobre câncer, a gente vai publicar. Então, é um estudo falso feito, Cancer Study, publicado em 157 revistas. Por que a gente coloca isso na apresentação? Muitos de vocês devem receber e-mails quase diários de journals um pouco esquisitos, digamos assim, pedindo a submissão. Tome cuidado, tá? Então, fale com um colega, pergunte para o seu orientador, talvez, veja se a revista é indexada, tá? Para ver se você realmente está enviando o seu artigo para uma revista de qualidade. Tá? Norberto está dizendo que o som está baixo, eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Tá bom? Então, realmente tome cuidado com esses convites. Confira primeiro para você não ter aí o seu artigo submetido para uma revista fake, tá? Uma revista que não está muito preocupada com a qualidade dela. No caso do Brasil, há várias métricas, a gente utiliza muito Qualis, há outras métricas também internacionais, fator de impacto, o Site Score,
Lembrando que no caso do CiteScore, que é uma métrica nova desenvolvida ali pelo Scopus, a Emerald é a editora com mais revistas hoje no momento na área de gestão, administração e contabilidade, tá? A título de curiosidade. E opinião dos pares também, né? Eu sei que o que domina no Brasil é o Qualis, mas obviamente que a recomendação do seu colega também é muito valiosa. Tá? Após a submissão do seu artigo, o pedido de revisão é um excelente sinal. Isso significa que você não foi desk rejected, você não foi rejeitado, você foi desk accepted, você foi aceito, e significa que você está no ciclo de publicação. Você foi para a revisão com os pares. Lembrando que algumas revistas, né, e muitos de vocês sabem bem disso, têm índices de rejeição acima de 60%, 70%, 80% muitas vezes. Quando a gente vai para a área médica, naquelas revistas com fator de impacto muito alto, os índices de rejeição vão acima de 95%, 96%. Né? E, finalmente, aqui um comentário que eu acho que é muito importante. Diz o seguinte: um autor Emerald costuma deixar de lado o seu artigo com os comentários por uma semana para permitir que a sua pressão arterial volte à normalidade. Por que isso é muito importante? Né? Muita gente recebe os artigos, seus artigos, com os comentários. Essa gente lê os comentários e tem vontade de trucidar, né, os pares. Então, o que a gente recomenda, na verdade? Né? Que você deixe o seu artigo descansar um pouquinho. Muitas vezes aquilo que parecia sem sentido, que não estava te ajudando, depois de um dia, 2 dias, o que o pessoal fala, na verdade, é: puxa, André, aquilo parecia um absurdo a princípio, né? Mas eu vejo que depois, com a cabeça mais fria, aquilo, na verdade, estava me ajudando a endereçar uma questão importante. Né? Então, dê tempo ao tempo e responda com tranquilidade. É justamente aquele exemplo que eu tinha falado para vocês da professora com a aluna, né? E ter alguém para te apoiar, te ajudar nesse sentido pode ser muito importante, tá bom? Indo aqui já para os minutos finais, eu queria que a gente tivesse um tempo de interação, né? São quase 15 para as 3. A gente vai avançar para o slide mais importante de hoje, tá? Eu costumo dizer, estava explicando para o Fernando, que se a gente tivesse de deletar todo o conteúdo e deixar um slide só, seria justamente essa tela com os 10 pontos que buscam os editores e revisores das melhores revistas no mundo todo. Primeiro ponto, questão da originalidade, né? Contribuição, que é o termo que a gente utiliza muito no Brasil. O que é novo? O seu método, você está adaptando uma metodologia, seus resultados são inovadores. Você, enquanto autor do seu artigo, com certeza sabe o que você está trazendo de novo para a discussão. Inclusive, coloque essa informação na carta de apresentação, que é o item que é pedido pelas revistas da Emerald e muitas vezes pedido pelas revistas internacionais. Tá? Muitas revistas por aí afora pedem que você se apresente, digamos, venda um pouquinho o seu peixe, tá? Mas veja isso com bons olhos. É um momento em que o editor quer saber: puxa, mas o que você está trazendo? Né? Então coloque nessa sua carta de apresentação, de fato, a sua contribuição. Tá? Isso é muito importante. Junto a isso, logo no ponto 2, está a questão da relevância e extensão dos conhecimentos existentes, ou do conhecimento existente. Né? Quão aderente é o seu artigo àquela revista, quão relevante ele é, de que maneira que ele estende, né, aquela discussão. Né? Eu sempre comparo muito isso com uma conversa que a gente leva dentro do bar. Né? Digamos que ali a gente está num bar, tá, sei lá, tá cheio de corintiano e de repente eu sou palmeirense, chego lá querendo falar do Palmeiras, né? Provavelmente ninguém vai querer me ouvir. Talvez eu precise falar do Corinthians primeiro,
entrar na conversa para daí, de repente, querer trazer a discussão para o meu lado. É algo muito parecido. Quer dizer, como é que você vai ser publicado numa revista se o seu assunto está fora, se ele não endereça nada do que aquela revista tratou em algum momento, né? E estender aquele conhecimento que está sendo travado ali. Né? Alguma aderência precisa haver. Questão de metodologia, que é o ponto 3, as conclusões são válidas, são objetivas. Eu não sou nenhum especialista em métodos, aí junto com a gente deve ter até professor de metodologia, mas o comentário aqui é: os pesquisadores têm várias opções hoje, né, para chegar no objetivo de publicação, no objetivo de pesquisa. Você utilizou um método mais apropriado, e esse método que você utilizou corretamente, né? O seu método está robusto. Essa é a recomendação aqui. Utilize o melhor método e o utilize muito bem. Tá? Os pontos 4 e 5 têm a ver mais do que com ciência, com a qualidade do seu texto. Então, redação, clareza, estrutura. O seu texto se comunica bem, está bem escrito, e no ponto seguinte, a sua argumentação, ela está bem construída, ela segue uma lógica, faz sentido. Né? Por exemplo, quando eu troco textos com os meus colegas, em geral vem um comentário com o André, mas aqui tem um tremendo de um buraco. Você estava com uma ideia, aí você salta para uma outra coisa, faltou. É isso. Coesão, coerência do texto, né? Está bem escrito. Inclusive, estou me lembrando de uma dica muito importante. A gente entrega prêmios para autores, inclusive. E eu estava falando com uma professora muito experiente, chilena. Eu disse a ela: como que você sempre consegue esses reconhecimentos? E aí ela falou: André, eu tenho uns amigos que eu sempre mando os meus artigos adiantadamente, mas são aqueles que destroem o meu artigo. Eles não dão um tapinha nas costas e dizem tá ótimo. Não. Eles acabam com o meu texto. Mas aí eu faço uma revisão adiantada, um peer review adiantado, digamos, e tenho mais sorte, entre aspas. Né? Então, geralmente, a minha experiência com as revistas é muito melhor porque eu faço esse peer review adiantado. Tá? Na sequência, eles falam de implicações teóricas e práticas. Esse "e daí" que vocês estão vendo em português, na verdade é um "so what", né, no inglês. E tem, inclusive, uma outra experiência muito bacana que a gente teve com um professor no México, que fez seu doutorado nos Estados Unidos, e ele dizia que o orientador dele, toda vez que recebia o artigo, falava assim: muito bom, so what? E aí ele dizia: bom, a gente está tratando aquele assunto X, né? E aí o orientador dizia de novo: muito legal, so what? E aí ele falava: bom, com esse assunto X a gente está tratando aquele problema Y, né? Ok, so what? A princípio ele não entendia muito bem o que era o método do so what, mas com o tempo ele foi vendo que por trás daqueles e daís, o orientador dele queria que ele dissesse: quais são as implicações que você traz para a teoria? Quais são as implicações possíveis para a prática? E, claro, qual que é a sua contribuição? Qual que é a originalidade do seu artigo? Né? Então, esse exercício, né, de você fazer um peer review adiantado é muito interessante para a melhoria do seu texto. Né? Na sequência, fala-se de referências recentes, relevantes, sempre utilize boas revistas, sempre busque os artigos atuais, isso vai te ajudar muito. E está muito linkado com essa questão da internacionalidade, né, do foco global. Lembrando que essas revistas internacionais não publicam somente brasileiros, né, publicam gente de todos os países, de tudo quanto é canto. Então, sempre cite os autores relevantes da sua área. Tá? No penúltimo ponto, aderência ao escopo editorial e objetivos da revista. A gente já tocou nesse assunto, né, ao falar do Joining a Conversation, mas lembrando que isso é muito importante, de você fazer a submissão para uma revista adequada, que de fato trata daquele seu assunto.
E, finalmente, na última linha ali, um título bem escrito, palavras-chave bem selecionadas e um resumo bem redigido, né? Tudo isso vai te ajudar na sua submissão e eu espero que você tenha mais sucesso aí nessa sua jornada com a submissão dos seus artigos. Tá? Eu sei que posto assim parece muito simples, né, muito fácil, mas que não é nada fácil, né, mas eu espero que pelo menos com esse guia para publicar, e especialmente com esse slide, você tenha um mini manual, né, que você possa utilizar sempre como referência. Tem muito mais coisa no site da Emerald, tá? E eu inclusive falei com o Fernando para que depois a gente pudesse ter o contato de vocês, para inclusive mandar informações das revistas, tá bom? Aqui fica o nosso convite, o meu convite a vocês, para que sejam nossos literates. Literate é a palavra carinhosa que a gente utiliza para o autor Emerald. Se você publicar com a Emerald, você se torna um literate. Tá? Aqui no Brasil, especialmente, eu e a Isabela trabalhamos bastante para que vocês tenham acesso e apoio para publicar com a gente, tá bem? E fico à disposição de vocês aqui no chat agora, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu sei que a apresentação está construída para ser, digamos, o mais prático possível, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui às ordens, à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Vai? E aqui enquanto isso, vou revisando aqui a enquete. Quantos dos autores participantes já publicaram um artigo científico, né, dentro ou fora do Brasil, independentemente da classificação Qualis. Metade sim, metade não. Interessante. Vai. Tivemos 10 votos aqui e 5 pessoas disseram que sim, 5 pessoas disseram que não. Estou vendo aqui as respostas do Euro. Agradeço, Euro, a participação. Rodrigo Triagem, positivo aqui, muito obrigado. Giovana Garrido, o Qualis conseguimos consultar na plataforma Sucupira. Há algum lugar específico para analisar o fator de impacto e o site score? Giovana, sim. No caso do fator de impacto, você consegue analisá-lo na Web of Science. Tá? Especificamente falando, inclusive tem o tal do JCR, o Journal Citation Reports, que é um reporte das revistas com fator de impacto. Eu acredito que boa parte das universidades no Brasil, aí vocês vão saber melhor do que eu, tem acesso ao Web of Science. Eu não sei se são todas, se são as federais ou se são algumas, mas eu sei que muita gente tem. No caso do SiteScore, você tem esse acesso aberto. Tá? Inclusive, eu vou até buscar aqui o site e já passo para todos vocês agora mesmo. Isso mesmo. Já achei aqui. É o journalmetrics.scopus.com e deixa eu voltar para a nossa tela. Neste site aqui, gente, vocês encontram o site score das revistas todas dentro do Scopus. Tá? Basta você filtrar da maneira como você quiser e aí você tem à disposição o site score dessas revistas. Tá joia? Eu tenho também, caso vocês queiram, um arquivo Excel com as revistas da Emerald, com o fator de impacto e com o site score. Se isso ajudar, posso enviar para vocês. Tá? Estou perguntando para não fazer spam na caixa de vocês. Vocês vão ficar bravos comigo. Agradeço aí, Cristiele, KPEITL, obrigado. Helene Lúcia, agradeço. Os revisores são inicialmente odiados por nós, mas depois que a dor passa, os comentários... É verdade.
mas não é fácil. Né? O artigo ele é como um filho, né? E é difícil, rapaz, ouvir comentários de outras pessoas. Você tem o conteúdo da palestra para enviar? Tenho. Vou coordenar aqui com o Fernando, tá? Para enviar para vocês. André e SBGC, parabéns. Agradeço, Marcos. Giovana, ok, tá. Então a gente manda para vocês aí o Excel, tá bom? Joia, seria ótimo. Cristiano falando. Inês dizendo que sim. O que seria a opinião dos pares? Giovana, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. A opinião dos pares, os comentários dos colegas revisores, né? Quando eles recebem o seu artigo, você submete o seu artigo para uma revista. No caso da Emerald e das boas revistas internacionais, o seu artigo é sempre lido por duas pessoas, dois pares. Esse processo geralmente ele é duplamente cego. Duplamente porque eles não sabem quem é você e você não sabe quem te revisou. Quem faz essa gestão é o editor-chefe. Tá? Então, essa opinião dos pares, ou a revisão por pares, tanto faz, ela é muito importante para que o seu artigo seja construído, lapidado, que você tenha um artigo melhorado no final do processo. Como a gente estava comentando com os colegas, nem sempre é muito fácil esse processo, porque os comentários são duros. Se você fizer isso para uma revista em inglês, os comentários serão incisivos, porque realmente é na veia. Tá? Então, muita paciência. Joia, Alessandra, vamos enviar. Kátia também. Obrigado, espero que as dicas tenham ajudado, Kátia. Cláudia, não consegue agora, vai ser gravado? Aí eu preciso ver com o Fernando. Tá? Não sei te dizer. Pergunta do Luiz Trento, muito boa. Qual o tempo médio para um artigo retornar? Depende da revista, Luiz. Te dou os tempos da Emerald. Hoje, nas melhores revistas da Emerald, nas mais rápidas, melhor dito, não nas melhores, nas mais rápidas, você tem um tempo médio aí de 3 a 4 meses para uma revista te dizer: Luiz, você foi aprovado. Mas, Luiz, isso é um tempo médio. Se o seu artigo estiver mal escrito, e eu vou ser super honesto com você, se você demorar muito, se você pedir extensão de prazos, isso vai para ano, 12 meses ou até mais. Eu tive na Inglaterra recentemente para conhecer mais do processo e cheguei para uma colega e falei assim: Andréia, qual é a pior experiência que você teve de tempo de resposta com um autor? Ela disse: André, eu já tive um autor com 11 rodadas. Imagine, né? 11 rodadas. Quer dizer, isso aí ficou, meu Deus do céu, não sei quanto tempo. Mas é porque o autor não endereçava, não respondia alguns comentários do revisor. E o revisor, muito paciente nesse caso, dizia: olha, ok em relação àqueles que você negou ou aceitou, mas e esses outros todos? E ficou nesse vai e vem, e o autor não querendo responder. Até que, infelizmente, na 11ª rodada, a editoria-chefe falou: puxa, a gente tem tentado, mas esse autor não tem respondido. A gente vai precisar rejeitar o artigo dele. Né? Mas o tempo médio aí, uma revista muito ágil, 4 meses. Eu diria que o tempo médio para a Emerald 6 meses. Se você tiver um artigo, e eu espero que não seja esse o caso, um artigo que não se encaixe, em geral o desk rejection é muito rápido. Em 2 semanas você tem uma negativa do editor. Tá? Agora, em 1 mês, você deveria ter uma resposta positiva do seu artigo. O seu artigo foi enviado para os pares. Tá? E aí, cada par vai levar 3 meses, mais ou menos. Tá? Inclusive, tive uma experiência com um autor brasileiro que não foi muito boa. Ele esperou, acho que cerca de 10 meses para me enviar um e-mail e falar: pô, André, meu artigo e tal. Não espere tanto tempo assim para falar comigo, tá? Se o seu artigo, por algum motivo, está demorando, fale com a revista. Eu sei que muita gente tem receio de importunar o editor-chefe, que é uma pessoa muito ocupada, de fato são, mas
Se o seu artigo está demorando, isso não deveria acontecer. Tá? A Emerald faz parte de uma organização chamada COPE, C-O-P-E, Committee on Publication Ethics. E a gente quer que as nossas revistas, além de cumprir com normas éticas internacionais, tenham tratamento de qualidade para vocês. Tá bom? Rosane, obrigado a você. Tá? Já vi que a pergunta do Luiz, né, sobre como baixar foi endereçada pelo Euro. Obrigado, Euro. Está me ajudando muito. Viviane, muito bom. Precisando de outros verbos. Né? Vou deixar para a turma aqui. E Giovana, grata pelo esclarecimento. Um dos slides eu tenho dos pares está como critério para... Ah, tá certo. Quando eu digo isso, Giovana, é o seguinte. Vou te dar um caso de um colega chileno. Ele falou assim, André, vocês têm uma revista de vinho e eu adoro vinho chileno, né? E eu pesquiso sobre vinho. Essa revista não tem fator de impacto ainda, mas talvez um dia tenha. Agora, independentemente disso, eu quero fazer parte desta comunidade. Conheço alguns autores, sei quem são os autores que ali publicam e eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu tenho publicado nessa revista, independentemente da indexação internacional. Por que isso é importante? Porque o fator de impacto ele é uma medida. E para os mais experientes, a gente sabe que o fator de impacto não é a melhor medida. Né? Então, talvez você queira ouvir a opinião de outras pessoas que consideram a qualidade dos artigos que são publicados numa revista, independentemente de quais fator de impacto ou set score. Tá? Então, é isso que eu quero dizer com a opinião dos pares. O que a sua comunidade fala? Qual é o journal de referência na sua área? Independentemente se ele tem fator de impacto 0, 1, 2, 3. Tá? Obrigado a você, Luiz. A Cristiane não encontrou onde baixar os slides. Eu vou ser honesto com vocês e dizer que essa é a minha primeira vez usando Eventuals. Eu nem sei onde fica. Mas a gente vai te ajudar. André, não entendi. Open Source Ethics. Alessandra, eu acho que eu estou falando copy, né? Se for o copy, deixa eu digitar aqui para você. Opa, digitei mal Ethics. Que é um comitê internacional, tá? Que busca trabalhar a questão ética nas revistas internacionais. Vou dar um caso aqui muito esquisito para vocês. Então, digamos que a gente escreva isso, a gente escreva um artigo sobre um assunto, e aí a gente é rejeitado numa revista. Aí daqui a pouco você vê o nosso artigo sendo publicado numa outra revista. Será que aquele revisor que nos rejeitou roubou a nossa ideia? Coisas assim. Tá? Então, todo tipo de questão ética, tá? O COPE está aí para ajudar. Tá? As melhores revistas internacionais estão afiliadas ao COPE. Se você receber um convite de uma revista esquisita, não tem selo COPE, vale a pena checar, tá? Se essa revista é boa. Tá bom? É isso aí. O número de participantes até aumentou, está em 28, está em 32 agora. Joia. Eu vou falar com o Fernando, gente, em relação ao slide. Ele já tem a cópia, tá? Eu sei que algumas pessoas conseguem baixar, outras não. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar novamente aqui o meu e-mail. Caso você não consiga, mande um e-mail para mim. Também, se quiser tratar de outros assuntos, tá? Com o maior prazer aí. Eu estou aí para ajudar. Talvez demore um pouquinho, tá? Mas, na medida do possível, eu tento responder a dúvida de todo mundo. Tá bom? Grande Euro. Salvando a minha vida. Obrigado. Joia, pessoal. Muito bem.
Agradeço aí novamente a participação de todos vocês, tá? Legal. Caso não haja mais dúvidas, eu vou me despedindo de vocês, então, agradecendo novamente. Joia, Cláudia. Certo, vamos falar com o pessoal. Muito bom. E aí vou me despedindo de vocês, então, agradecendo novamente a participação, o apoio aí da turma. Espero que tenha ajudado. Eu sei que não é fácil, não é moleza, né? Eu mesmo estou sofrendo na pele isso tudo, mas pouco a pouco, né? A gente vai avançando, melhorando aí. E com essas dicas, eu acho que ajuda muito a gente não sofrer muito durante o processo. Tá bom? Pessoal, obrigado, então. Um grande abraço a todos e uma excelente restante de semana. Tá bom? Valeu, valeu, gente.